Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Irmãos e irmãs, neste primeiro domingo da Quaresma, eu quero trazer para a nossa reflexão o texto do Evangelho, tirado de São Lucas, no capítulo 4, onde fala, esse início diz assim: cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde foi tentado pelo demônio durante 40 dias. Durante esse tempo, ele nada comeu e, terminados esses dias, teve fome. E logo em seguida, o Evangelho vai narrar das 3 tentações de Cristo. Nosso Senhor vai dizer a palavra de Deus que assumiu a nossa natureza humana, a nossa condição humana em tudo, exceto no pecado. Ou seja, tudo aquilo que nós passamos enquanto dores, sofrimentos, tentações, provações, tribulações, também Jesus passou por tudo isso, né? Com exceção do pecado. Ou seja, nós somos pecadores, temos a condição de pecar, a possibilidade de pecar, mas Jesus não. Mas ele sofreu a tentação também. E nós, neste deserto, nós hoje estamos no deserto. Hoje nós somos a igreja de Cristo, somos o corpo místico de Cristo. Da mesma forma que Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, você e eu também, enquanto igreja católica, apostólica romana, também somos conduzidos pelo Espírito Santo. Estamos no deserto da vida. Neste tempo que vai da primeira vinda até a segunda vinda de Cristo, nós estamos nesse tempo de deserto. E aqui também nós sofremos tentações, perigos de perder a graça de Deus. Mas o que esse Evangelho está nos dizendo? Que cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão. Nós precisamos nos abandonar ao Espírito Santo para atravessarmos esse deserto da nossa vida, para vencermos as tentações, as dificuldades. Nós precisamos da força do Espírito Santo. Nós precisamos nos abandonar à ação do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que agiu em Jesus, que agiu em Nossa Senhora, que agiu nos santos, ele age hoje em mim e em você. A questão é o quanto nós abrimos o nosso coração, o quanto de abertura do nosso coração nós damos para o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa realmente agir, para nós vencermos as tentações. Você tem as suas tentações, eu tenho as minhas tentações cotidianamente, né? Somos atacados, aliciados pelo espírito maligno para nos desviarmos do caminho de Deus, dos caminhos do Senhor, para nós virarmos as costas a Deus, como Adão e Eva fizeram no paraíso. Mas, hoje, nesse tempo de Quaresma, nesse tempo de conversão, nesse tempo de graça que Deus nos dá, por meio da igreja, o Senhor, por meio do seu Espírito, está nos convidando para nós voltarmos para Deus. Nós fazemos o caminho de volta, de virarmos as costas ao pecado, aos caminhos fáceis, às coisas fáceis, para nós nos dedicarmos a Deus. Por isso, eu gostaria de trazer para nós essa reflexão, de deixar o Espírito Santo conduzir a nossa vida, que deixar que o Espírito Santo nos mova, nos faça enxergar aquilo que nos afasta de Deus, aquilo que nos desvia de Deus, para que nós renunciemos a tudo isso e nós abracemos tudo aquilo que nos aproxima de Deus. O convite que Nosso Senhor fez no Evangelho da quarta-feira de cinzas é da oração, do jejum e da esmola. São 3 armas pelas quais nós combatemos a nossa própria carne, a nossa própria natureza, combatemos o espírito maligno que quer nos afastar de Deus e combatemos também o mundo que, com suas tentações e seduções, também quer nos afastar de Deus. Por meio da oração, do jejum, da esmola, o Espírito Santo pode agir em nós e nos ajudar a vencer a nós mesmos. Nós temos 3 inimigos da alma, vai nos ensinar São João da Cruz, um grande místico, doutor da igreja. Os 3 inimigos da nossa alma são o mundo, o demônio e a nossa carne, a nossa própria fraqueza humana. E por meio da oração, do jejum, da caridade, nós combatemos esses 3 inimigos. Nós combatemos a tríplice concupiscência que vai nos dizer o apóstolo São João na sua primeira carta, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida.
Então, essas três concupiscências que nos arrastam para o mal, para o pecado, são combatidas por meio da oração, do jejum e da caridade. E também nós podemos ver nesse texto do Evangelho que Jesus várias vezes cita a Sagrada Escritura. Está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Nós precisamos também, a partir dessa quaresma, não só durante o tempo da quaresma, mas a partir dessa quaresma, nos alimentarmos da palavra de Deus. Essa palavra que é viva, que é eficaz, mais penetrante que uma espada de dois gumes, que atinge o nosso íntimo, o nosso coração, a nossa alma. Nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus, nos fortalecer. Então, esses são, vamos dizer assim, são armas das quais nós podemos nos valer para vivermos bem essa quaresma, para nós chegarmos à Páscoa, à ressurreição com Cristo. Deixar que o Espírito Santo conduza a nossa vida. Nos alimentarmos da palavra de Deus e nós também nos valermos da oração, do jejum e da caridade. Com essas armas, né? Existem muitas outras armas, mas com essas armas, vamos dizer assim, nós podemos fortalecer o nosso homem interior, vencer o homem velho, a mulher velha e chegarmos à Páscoa, à ressurreição com Cristo. Então, que essa palavra de Deus provoque o nosso coração na conversão, nesse sentido de nos convertermos, deixarmos que o Espírito Santo nos conduza para vivermos as alegrias da ressurreição do Senhor.